Boa noite, galera. Aqui é o Beto Caetano, canal Dia de Galo, né? Vamos lá falar mais um diazinho do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Anda meio sumido nos vídeos aí, gente, que esse período de Copa do Mundo fica muita especulação e pouca ação, né? Tem muito futebol de seleções, esse negócio todo, mas sobre os clubes relacionados ao Atlético, muito pouca notícia. Então eu preferi nessas semanas de Copa do Mundo, dar uma descansada dos vídeos e fazer um resumão aqui pela semana. Semana passada eu fiz um resumão da Copa do Mundo falando do Galo, algumas especulações. Hoje também vou fazer da mesma forma, entendeu? Um resumão da semana passada do Galo e da Copa do Mundo de alguns jogos, né, que me chamaram a atenção. E a gente vai batendo um papo aqui, falando aqui pra vocês. Vocês curtem aí, dá um like, inscreve no canal aí que é bacana, né? Falando do glorioso, mas também a gente fala do seleções, do mundo da bola em geral, né? Oferecimento aí do Recanto das Mangueiras, meu brother Vanderlei, alugando lá no sítiozinho dele, o espaço pro final de semana. Sempre tá lá alocando, agradando o pessoal. Lugarzinho, espaço bacana para curtir o final de semana, feriado, sua folguinha com a família, que é um lugar de distração. É só falar com ele no 31 9873 25692. É isso aí, cara. E também, cara, vou falar aqui da escola de música Clave de Sol, do nosso amigo Túlio, mestre Túlio, professor do meu filho Raul, de música. Grande músico, grande pessoa. A escola de música Clave de Sol. Tem pessoal soltando foguete aí no fundo, é festa de São João. Que o pessoal aqui próximo à minha casa faz uma fogueira, faz um negócio bem bacana aqui. É a tradição da família deles, é legal pra caramba. Aí o Túlio, na Clave de Sol, mestre Túlio, no 31 99762 5932. Seu filho, cara, trata as crianças com maior carinho, maior paciência. É mó legal lá o estúdio dele. Quem tiver a oportunidade de estar levando seu filho lá para o filho, ou você mesmo, ou se você tiver interesse com música, levar lá que vai ser muito bem recebido. Ele é o mestre na arte da música. Bem, ontem tivemos a representação do Atlético, né? Com uma novidade, foi o Léo Duarte, que a gente já tinha falado aqui nos vídeos anteriores, há um mês atrás, né? Logo quando teve a parada da Copa, o Atlético já anunciou a contratação do Léo Duarte. Isso gerou uma expectativa muito grande no torcedor do Atlético, por quê? Porque logo no fechamento da parada da Copa do Mundo aparece uma contratação. Ó, torcedor, bom, agora vamos trazer 3, 4, 5, vamos reforçar esse time o mais rápido possível. E não foi isso que aconteceu, né? A ansiedade do torcedor só aumenta. O Atlético hoje, só com o Léo Duarte, é um elenco fraco. Tivemos a saída de Júnior Alonso e a chegada de Léo Duarte. Mas nenhuma movimentação no mercado, nem saídas, nem chegadas. Hoje teve a especulação da saída do Izep, que teve pouquíssimos minutos no time profissional. Está sendo emprestado para um time de Portugal, né? Com passe fixado. O Atlético deve fixar o passe em torno ali de 1 milhão de euros. Não deve faturar muita grana com esse jogador, que era uma joia na base, mas como a transição do Atlético base profissional é uma porcaria, mais uma joia que vai para a Europa caçar seu destino e provavelmente vai voltar aí estourando em algum clube brasileiro e o Atlético vai ficar a ver navios, né? Como sempre acontece na maioria das vezes aqui no Atlético. Mas muita especulação de jogador gringo, jogador da América do Sul. Fala assim do Luiz Araújo do Flamengo, fala-se no Fred. Fred chegou até, tá quase com o martelo batido, mas como eu disse também nos outros vídeos, não adianta acertar tudo com o Fred e não ir lá na Turquia e acertar com o clube turco, né? É uma coisa que deveria acontecer e não aconteceu. Porque esperar o jogador ir lá, rescindir o contrato, para depois vir aceitar a proposta do Atlético, é querer demais também, né? Querer contratar o jogador e não querer pagar nem a multa rescisória do próprio jogador lá no clube turco. Hoje ele embarcou novamente para a Turquia. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Você foi com o seu agente. O agente postou que vai com Deus, garoto, tal. Que coisas boas virão. Deixou ali no ar alguma coisa. Vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos dias. Mas está frio o mercado. Algumas
especulações, saída de Scarpa, saída de Dudu, saída do próprio Igor Gomes, que é dado como certo, não vai ser aproveitado, mas tem que ter interesse dos clubes de levá-lo, né? Que é um jogador com tecnicamente abaixo, que não vejo interesse de nenhum clube no Brasil no momento de estar captando esse jogador. Dudu teve interesse no Atlético Paranaense, coisa que ficou morna também no mercado, e não andou. Então o Atlético tem essas 3 peças para sair, segundo as especulações, 3 ou 4 peças para chegar além do Léo Duarte, mas vamos aguardar, muita especulação e nada de concreto, né? Nada de proposta, nada oficial. Nem chegou nada oficial para o Atlético, nem o Atlético fez nada oficial para fora para um jogador. O Atlético realmente não vai levar nada de oficial. O Atlético é uma oportunidade de mercado, ou o jogador chega lá no clube e pede a rescisão para sair de graça, ou o Atlético vai pegar jogadores em final de contrato, né? Que é o que o Atlético anda fazendo nas últimas contratações. A respeito da Copa do Mundo, o Atlético. A Copa do Mundo está sendo quente, né? Muitos bons jogos, né? No domingo tivemos um Uruguai e Cabo Verde. Um jogaço, um 2-2 espetacular. Muito bom jogo. Cabo Verde honrando o país minúsculo, 540 mil habitantes, na costa da África. Rapaz, que honra esses jogadores estão levando para o seu torcedor, para o seu país. Jogando muita bola, respeitando suas limitações e vendo o futebol e exercendo futebol e encarando as grandes seleções. Encarou Portugal, na verdade, encarou a Espanha, encarou o Uruguai, que são campeãs do mundo, né? E encaminhou praticamente sua classificação. Deve jogar agora contra o próximo adversário, que é o adversário mais fraco, e deve se classificar vencendo a partida. Vencendo a partida, ele deve se classificar, que é um passo gigantesco pela primeira Copa do Mundo disputada, né? Então, Messi ontem novamente dando show, né? 2 gols do Messi contra a Áustria, se tornando o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo, com 17 gols, quebrando o recorde do Ronaldo e depois o seu próprio recorde. Messi foi quebrando recorde atrás de recorde. Segundo os especialistas, está com 39 para 40 anos, dançando o último tango, né? Como dizem os argentinos. É a última Copa e está honrando o nome da Celeste, né? Albiceleste, a seleção argentina, e atual campeã do mundo, e vem com grandes chances também de buscar mais um Mundial e buscar o tetracampeonato. Torço que não, mas ela vem muito forte. Logo após, teve o jogo da França. Mbappé também faz outro doblete. No jogo contra o Iraque, teve aquela chuva, aquela paralisação toda ali nos Estados Unidos. Tem os alertas lá de raio, aquela coisa toda. O jogo ficou parado mais de 1 hora. A França ganhava de 1-0. No retorno, mais 2 gols, 2-0. O Mbappé fez 2 gols. Um antes da parada, outro depois da parada. Matou a seleção iraquiana, 3-0. E sem muita dificuldade, já é classificado para a próxima fase. Logo após, veio a Noruega do Cometa Haaland, né? Mais 2 gols do homem. Uma comemoração sensacional da torcida imitando os barcos viking na invasão europeia, a invasão dos nórdicos. Quem conhece de história aí vai saber. A invasão dos nórdicos no continente europeu, invadindo a Grã-Bretanha, a França, e tendo a Batalha Viking, e logo depois tendo toda a história lá da unificação inglesa, da unificação da França com os francos, e eles se convertendo, misturando ao povo, né? Convertendo ao cristianismo, mas a Noruega, Suécia e Dinamarca são o grande polo, né? Grande centro do povo viking. Então o pessoal dali sempre traz suas raízes, mas ficou muito bonita a comemoração, né? Dos jogadores, com a torcida, uma sincronia legal, muito legal. Foi melhor que o jogo, para diga-se de passagem. Uma coisa muito bacana que aconteceu. E seguindo, logo hoje tivemos Cristiano Ronaldo e sua seleção portuguesa, que é forte, candidata também ao título, mas está a prateleira abaixo da França e da Argentina. Acredito que França,
Argentina, Portugal, Inglaterra e Brasil, ali Brasil entre terceira e segunda prateleira. São essas 5 seleções ali mais encaixadinhas para levantar o caneco, né? Brasil pela tradição, por ter grandes jogadores individualmente falando. A Inglaterra hoje empatou com Gana, que é o sistema defensivo de Gana, treinador deles, português, especialista em sistema defensivo, fez um sistema defensivo bruto, barrou o time de Portugal não, da Inglaterra, desculpe, barrou a Inglaterra com Harry Kane, Saka, tal, Bellingham, não conseguiu furar o bloqueio de Gana. Gana encaminha sua classificação com 4 pontos, a Inglaterra também com 4 pontos encaminha sua classificação, e vão para a última rodada dependendo de si, acredito que os dois vão passar. Mas foi um grande jogo, apesar do 0-0, um grande jogo também, que colocando a seleção inglesa na segunda, entre segunda e terceira prateleira, junto com o Brasil e Espanha, né? Brasil, Espanha, Inglaterra estão nessa prateleira de baixo, Argentina e França nessa primeira prateleira aí para levantar o título. Mas futebol tudo pode acontecer, a gente, né? Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Portugal tá ali no meio também. Tem outras seleções. A Holanda jogou um bom futebol. Mas futebol é uma caixinha de surpresa. Vamos aguardar. Mas os grandes favoritos continuam sendo França e Argentina, ao meu ver, né? Então, o que tínhamos para falar é isso, gente. Não vou ficar batendo aqui de contratação, porque se foram 4 ou 5 times da Série A no Brasil que trouxeram algum reforço. Segundo as informações, a janela nessa parada da Copa, tá muito fria. Por quê? Jogadores querem jogar na Europa, ou na Arábia, não dá dinheiro, entendeu? Brasil é a terceira ou quarta opção, né? Tem MLS, que é dos Estados Unidos. Tem a Europa, primeiro escalão da Europa, segundo escalão da Europa. Tem o mundo árabe, que paga muito dinheiro. Depois a América do Sul, o Brasil é o grande centro. Tem Palmeiras e Flamengo. Depois o que sobrar é para as outras equipes. É a verdade do futebol sul-americano hoje, é a verdade do futebol brasileiro. Vamos aguardar o que o Paulo Brax, mas o Pedro Daniel e o Guilherme vão fazer. Amanhã, se não me engano, amanhã não, na quinta-feira, às 10 da manhã, o Atlético vai abrir o treino para os meios de imprensa, tanto o rádio, televisão, os youtubers, todos vão poder estar entrando lá para fazer as entrevistas com os jogadores, fazer a cobertura lá direto do CT, mas eu acredito que vai ser uma coisa esporádica, deve ter alguma declaração lá de algum dirigente do Atlético. Vamos aguardar. Então é isso aí, gente. Ótima semana para nós. Se pintar alguma novidade no Atlético, eu volto gravando um vídeo aí para falar dessa novidade. Mas se não pintar nada e continuar do jeito que tá, a gente, na semana que vem, a gente faz outro vídeo aí, fazendo mais um resumão até chegar ao final da Copa. E as coisas começarem a acontecer com jogos, com contratações e com os campeonatos. Pra gente fazer nossa pós-jogo, pré-jogo, nossas lives. E a gente vai conversando aí. Valeu? Grande abraço a todos. Fique com Deus. Tudo de bom pra vocês. E o sorteio de São João continua aí, ó.